Tu tava em qual time? Eu parei no Monte Azul, foi no último time. Série 2. E tu começou no Comecei na América de São José do Rio Preto. profissional desde 18, 19? Profissional de idade? Meu primeiro jogo profissional Ou zagueiro? foi com 16 anos. Tu era zagueiro? Eu era zagueiro. Comecei, fiz categoria de base como zagueiro, depois passei para centroavante. Aí tua carreira toda como centroavante. A família inteira como centroavante. Não começou? Não. Olá a todos, boa noite. Está aqui segunda temporada do podcast do portal Arpia News e segundo episódio aí gravando hoje com o Fausto, gerente de futebol do Manaus, e com a presença ilustre do Igão aqui também. A gente vai bater um papo com o Fausto hoje para descobrir um pouco aí do Fausto, já que todo gerente de futebol parece que tem medo aqui de falar com a galera. Então a gente está aí, vamos ver o que o homem tem para falar pra gente. Boa noite, Fausto, beleza? Boa noite, né? Boa noite, Igor. Vamos a satisfação estar participando do programa. Então a gente tem um bate-papo aí bacana e estou sempre à disposição. Vocês me chamando, eu estou sempre à disposição, não me escondo não. Bem, falando um pouco aí do Fausto, a gente tentou investigar aí um pouco a vida dele aí e não conseguiu muito, porque o que tem na verdade na internet hoje é mais o que o pessoal do Manaus propôs aí lá quando você chegou aqui, julho, né? Julho, agosto. Juro. E assim, a gente sabe que hoje o Fausto está com 44 anos, 40? 41. 41, ainda que ele envelheceu homem já. Diferença melhor. Depois dos 30. Pai de 2 filhos, né? Tá aí 2 meninas. 2 meninas, eu vi uma foto até aí no meio do rio, com a esposa e as 2 meninas no barco. Passei, elas vieram ano passado, já vão vir agora semana que vem também. Que bom, cara. Que saudade delas, não deu para trazer, a família toda, a gente fica longe, mas priorizando nesse momento da vida o trabalho, né? A gente fica com saudade, claro que a família é para estar sempre junto, mas a gente está priorizando o trabalho agora, não abrindo mão da família, longe disso. Mas as crianças estão naquela fase, né, de vínculo com amiguinhas e essa vida de futebol. Minha esposa passou praticamente a nossa vida de casado viajando para lá e para cá. A gente nunca teve, né, um contrato longo num clube, por mais que eu tenha uma passagem longa no Linense, mas sempre no segundo semestre acabava saindo. Então sempre de mudança, sempre na estrada. E com as crianças também. A Júlia já estudou em várias escolas, morou em Monte Azul, morou no Paraná, né, em Curitiba, estudou em várias escolas aí, em outras cidades também. E aí agora já começa a vincular, né, criar vínculo com as amizades. E aí a gente vindo para cá também, né, o calendário desse ano é um calendário ruim, por causa da Copa do Mundo em novembro. O campeonato, né, a última data da Série C, quando foi divulgada, era no dia 1º de outubro, se eu não me engano. E aí você traz para cá, a gente não sabe o que vai ser, e daí você tem que transfere, não transfere, aí muda de escola, aí depois você tem que voltar. Então a gente optou por ficar elas lá em Lins, né? E eu tô aqui no trabalho, 100% focado no trabalho, mas com o coração com elas lá. Residência fixa lá então? Já. Eu sou de Lins. Há quantos anos lá já, Fausto, mais ou menos? Cara, eu me mudei para Lins quando eu era criança, com 6 anos de idade, né? Em 1986, meu pai foi transferido para Lins. E aí, Pai militar, é? Meu pai não, era fiscal de renda. Aí, passou no concurso, né? Estudava, a gente morava em Mirandópolis. Bora todo mundo. Aí, no começo do ano, fiscal Bauru, ficou um ano e meio, aí foi transferido para Lins. E aí se aposentou lá, a gente viveu lá, conheci minha esposa lá, casamos lá. E a nossa residência fixa é lá. Aí, claro que o mundo do futebol, né, sempre jogando, ela se mudou comigo para vários lugares, Goiânia, Anápolis, para Grécia, para Caxias do Sul, João Pessoa, Mundo do futebol, né? E agora priorizou ficar lá em Lins, na nossa base lá. Fausto hoje é filho único, como é que tá? São quantos irmãos aí no total? Eu sou de uma família de 3 irmãos. Eu sou do meio, eu tenho uma irmã mais velha, 2 anos mais velha que eu, e um irmão mais novo, 2 anos mais novo que eu. Minha irmã mora em Sorocaba e o meu irmão mora nos Estados Unidos. Meu irmão está morando em Orlando hoje. Mas aí tudo ali também esportivo, só
Fausto, vai que fazer esse caminho. Só eu que sou do ramo do esporte, né? Apaixonado por futebol, né? Meu pai me levou para estádio, eu aprendi a torcer e aí comecei a jogar. Meu irmão ia meio que empurrado. Meu irmão é dos esportes radicais, skate, essas coisas mais radical. Aí gosta também. Gosta, mas é mais, dele mais radical. Eu andar de skate uma vez, tomei um tombo, nunca mais. É melhor pegar todo de zagueiro do futebol que é Já caí fora já. E aí, Fausto, boa noite, né? Cara, massa, cara, a gente poder te conhecer mais, né? Tem já a verdadeira boas-vindas, né? Depois de um bom tempo, devido à pandemia toda também, né? Verdade, depois desses anos atípicos aí que a gente está tendo, né? Se Deus quiser, a partir dessa próxima semana já o torcedor amazonense vai poder voltar. De novo, né? Se Deus quiser, né? Parar com essa distância aí do nosso time de coração, não só o Manaus, né? Assim como todos os outros clubes, né? Eu acho que isso aí falta o seu torcedor. E Fausto, qual foi aí a tua maior experiência na tua carreira profissional como jogador ainda, né? Não vamos queimar etapas aqui da Não, isso bem que no bate-papo ele acabou de falar que jogou também na Grécia, não foi? Morei na Grécia, joguei na Grécia, joguei na Alemanha também. A Grécia foi mais curta, uma passagem rápida de 6 meses. Eu tive um acidente grave lá que até acabou tirando um pouco. Eu sofri um choque de cabeça numa disputa de bola e caí desacordado no chão. E a minha esposa estava na arquibancada, né, apavorada, e aí fui para o hospital, fiquei internado lá, em observação, com muita dor, não sabia o que estava acontecendo, todo mundo falando grego, né, e eu caí desacordado, então, e foi uma época que estava tendo muito acidente em campo, teve muitos jogadores que morreram. Eu lembro de um camaronês, o Serginho, né, de São Caetano, apesar de ter sido um problema cardíaco, mas assim, e quando eu caí, eu convulsionei, e a minha esposa meio que me viu morto dentro de campo, né? E ela estava a gente estava só nós dois lá, um casal de brasileiros que a gente conheceu lá, e no time adversário que eu estava jogando naquele dia, tinha 2 brasileiros, né? Como adversários, e as esposas estavam na arquibancada também, e aí brasileiro tudo se junta, né? Então assim, foi um perrengue assim, que eu passei lá, e aí optamos por voltar de imediato para o Brasil. Mas eu também tive uma experiência boa na Alemanha, né? Eu fiquei 2 anos lá, né? Aprendi até a falar alemão, graças ao meu irmão que foi morar comigo lá e me obrigou a aprender. Ele foi para estudar, né? Para aprender também o idioma. Meu irmão sempre gostou assim, de uma vida meio de viagem, né? Foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, aprendeu inglês, falou que ia morar lá a vida dele inteira. E hoje ele mora nos Estados Unidos, né? E quando eu tive essa oportunidade de ir para a Alemanha, ele foi comigo para aprender outro idioma também. E aí meio que me obrigou a ir para a escola e aprender o alemão. Mas foi uma dessas experiências que eu tive no futebol que marcou, né? Foram 2 anos na Europa, na Alemanha, e depois de um tempo voltei para o Brasil. Eu tive essa experiência na Grécia também. Eu acho que o que mais gostoso da vida do atleta é você saber tirar proveito dessas situações. Eu sou um cara que eu curti pouco isso, né? Eu fui pegar isso mais pro final. Na Grécia eu já estava um pouco mais maduro, né? Já fui casado para lá, mas na Alemanha eu tenho poucas lembranças do que aconteceu na Alemanha. Sempre muito focado no futebol, você acabava não curtindo muitos momentos da vida, assim, sabe? Que o futebol proporciona. É muita pressão, muita responsabilidade, né? Muita chateação. Quando você perde um jogo, parece que morreu alguém da sua família, principalmente um jogo importante que vale, né, classificações, e aí você acaba não curtindo muito o momento, o lugar que você está. E aí depois que você vai ficando mais velho, você começa a entender que você fez o seu máximo, você se esforçou, não deu, mas ninguém vai morrer por causa disso, a vida segue, continua, um só que tem que ganhar, não dá para ganhar os dois, é um esporte, uma disputa. E aí quando vem a maturidade, você começa, né? Só que aí de repente já é tarde, né? Eu morei na Alemanha com 21
22 e 23 anos. E hoje eu tento buscar na minha memória algumas coisas da Alemanha, eu não consigo contar a história inteira. Eu não tenho, eu tenho alguns flashes assim, mas eu não consigo contar. Só aquela rotina dos treinos. Só isso mesmo. Jogo. Até lembro de alguns passeios que eu fiz, mas não consigo nem detalhar. Na verdade, porque o futebol internacional é muito diferente do brasileiro também, né? Tem essas questões. Né? A gente eu acho que não só o futebol, mas os costumes também. Sim, né? O alemão também é um povo totalmente diferente o europeu, né? Diferente do brasileiro. A respeito de respeitar o espaço do atleta também? Ou não? Tu acha que isso é invasivo igual o brasileiro? Não, é totalmente diferente. Aqui a galera Não, aqui é outro. Aqui não é tão aberto. Eu passei uma vergonha grande na Alemanha e eu até briguei com o meu treinador. Meu treinador era um croata. E nós perdemos um jogo dentro de casa, foi uma goleada. Nós tomamos uma goleada, não me lembro o placar, 5-0, 6-0, foi feio, alguma coisa assim, mas foi feio. A gente não parava de tomar gol. Quanto mais corria, mais gol a gente tomava. E acabou o jogo e eu estava muito bravo, mas muito bravo. E eu já estava indo pro vestiário e o capitão do meu time era um turco, ele me chamou, né, volta. Aí eu falei alguma coisa em português, bravo, e eu não queria saudar a torcida, de vergonha, eu queria entrar no vestiário, tomar banho e ir embora. E eles me obrigaram a voltar, aí todo mundo pega na mão e vai lá e cumprimenta a torcida, e a torcida bate palma e você vai no vestiário. E aí eu fiquei bravo, dei um xerique lá, e aí no dia da apresentação o treinador me chamou na sala dele e falou: o que aconteceu, o que foi aquilo? Aí eu falei: cara, eu não estou acostumado, você me desculpa, eu não estou acostumado, cara, eu sou brasileiro. E quando tomo uma pancada dessa, cara, se fosse uma derrota comum, né? Tudo bem. Aí ele falou: Fausto, você não está no Brasil, você é brasileiro, mas você não está no Brasil, você está na Alemanha e aqui é assim que funciona. E ganhando ou perdendo, você tem que ir lá e tem que cumprimentar o torcedor. Assim mesmo, Independente de qualquer coisa. E o torcedor, ele te aplaude na vitória. Claro que dependendo do jogo e dependendo do torcedor, mas na região que eu vivia, o costume era aquele, entendeu? Agora, claro que num jogo maior, numa competição maior, né, pode ser que aconteça. Mas eu já vi também, final de Champions League, o time perder e a torcida, o Bayer Leverkusen perdeu uma final de Champions League. Eles foram aplaudidos, então assim, isso no Brasil não consigo ver, né? A derrota de 1-0, os caras começam a xingar a família da família. É muito difícil, eu não consigo imaginar. Claro que é um mundo perfeito, é um mundo ideal, né? Porque dentro de campo você come, você luta, você se esforça. E às vezes um vai ganhar, e às vezes não é você que ganha, e aí você se sente um criminoso, né? Porque você perdeu uma partida de futebol. Eu acho que é a cultura local, e você tem que se adaptar onde você está. O brasileiro tem muito, é paixão, né? O pessoal fala que brasileiro, o futebol sul-americano em si, os torcedores talvez sejam dos mais apaixonados, né? A respeito de viver. E chega a ser até irônico também, porque irônico na questão de a gente vê o velório do Maradona, né? A galera até ontem é uma loucura. Nesse quarta-feira agora saiu um vídeo de um torcedor do Independente jogando as cinzas do pai no estádio. Que o pai ensinou ele aprendeu aquilo, ama o time e jogou na cinza do pai, onde o pai mais gostava de estar. É o que a gente chama de ironia às vezes, mas a paixão do torcedor até onde ela vai, né? Estou interrompendo, Fausto. Na questão que falou. Já foi casado com ela, então tu casou com quantos anos mais ou menos? Quanto tempo de casado já tem já? Eu casei com 25 anos. Eu fui casado para a Grécia, na Alemanha não. Na Alemanha eu era solteiro, fui casado para a Grécia. Casei com 25 anos. Casou na média, né? Já estou com 40 anos, 16 anos já. A tua filha mais nova tem? A mais nova tem 9, a mais velha tem 11. Vai fazer 12 agora. Demorou um pouquinho também, né? Aproveitar um pouco ainda. A gente demorou um pouquinho. A gente estava naquela de firmar, vai ter criança, não vai, espera um pouco, não. E aí eu firmei um pouco no Linense, né? A minha filha nasceu em 2010 e eu joguei no Linense. Tem uma identificação legal com ele lá, né? Eu joguei no Linense de 2007 até 2013. E as duas nasceram, né, em 2010. Ou seja, o seu Linense foi para a Grécia, depois da Grécia. Na verdade,
comecei na América de Rio Preto, aí eu vim pro Linense. E aí depois do Linense, aí comecei a rodar um pouco, fui pra Alemanha, voltei, fui pra Anápolis, aí fui pra Grécia, não minto, eu fui pra Uberlândia. Aí de Uberlândia eu fui pra Grécia, voltei, fui pra Anápolis e eu vim pro Linense. E aí eu saía, eu jogava com o Campeonato Paulista pelo Linense e saía emprestado no segundo semestre. Aí voltava pro Linense. E aí voltava pro Linense e aí nesses empréstimos eu fui pro Marília, fui pro Goiás, fui pro Juventude, fui pra... Aí no segundo semestre não dá, mas no primeiro semestre eu estava em Pode que o show de jogador que acontece isso, né? Porque o clube fica com o direito federativo do atleta, né? Aí você acaba sendo emprestado, porque o campeonato do segundo semestre do Linense não tinha muita visibilidade. E eles focavam no primeiro semestre para levar o time para o primeiro. Que é o mesmo ator do nosso Madurense aqui, né? Que é o que vale. É o que vale, né? E aí a gente conseguiu os objetivos do Linense, eu consegui uma participação, né? Consegui ser um dos protagonistas do time, né, na ascensão do clube. Isso como jogador? Como atleta. E aí eu parei em 2013 no Linense. O meu último campeonato paulista foi em 2013. Aí eu joguei o brasileiro no segundo semestre com o Botafogo da Paraíba e joguei a Série 2 pelo Monte Azul em 2014 e me aposentei. E virei o gerente de futebol do Linense naquele mesmo ano. No mesmo ano? Foi meio que casado já, né? Eles estavam sem dinheiro, sem o gerente. E aí eles fizeram e aí eu já aproveitei, já estava meio que me preparando, eu estava com muitas lesões. Eu tive uma lesão em 2011 no joelho. Que custou esse meu final de carreira, né? Que aí já foi muito mais doloroso do que prazeroso, né? Aí quando é assim, a gente tem que saber o momento certo de parar, né? E aí eu já estava até de teimoso um pouco, já a qualidade, né, já estava baixando bastante, já não estava conseguindo ajudar. Acho que chega um momento do atleta assim que quando ele está sendo perseguido por lesão e tem que fazer uma decisão, é difícil, né? Às vezes difícil, muito difícil. Decisão de parar de jogar é muito difícil. Porque parou com 33, né? Eu parei com 33. Porque é uma idade assim que, cara, hoje em dia futebol, o cara já fala, eu vou parar com 36, 37. Hoje eu tenho aquele negócio, eu estava até conversando ontem com os amigos sobre essa questão de parar, né? Que hoje a tendência do Cristiano Ronaldo, do CR7, é chegar aos 45 anos jogando futebol, né? Coisa que talvez ele não consiga. Quanto mais aparece esse cara, hoje em dia o atleta acho que se cuida mais, né, Paulo, do que se cuidava antes ou não? Cara, eu acho que não é só isso, eu acho que também a medicina está evoluindo muito, sim, né? Então as lesões de antigamente eu acho que era mais complicado para você voltar no seu. Eu não estou nem falando da minha, tá? Estou falando de anos. Sim, não, a minha foi uma coisa que eu peguei uma infecção hospitalar, eu tive que fazer mais 2 cirurgias depois daquela, então assim, aí já perdi muita massa na perna e aí ficou muito difícil de manter um nível, né, que eu estava, de paulistão, de Série A1 e de brasileiro, Série C, Série D. Eu não consegui manter esse nível. E resolvi parar, ainda com proposta. Mas isso falso pessoal ou mesmo? Não, eu queria parar por uma decisão minha. Não, pois é, falso. Tendo proposta. E aí eu queria parar dessa forma, eu não queria que o futebol parasse comigo. Sim. Tipo, não tem mais proposta, ele fica esperando e aí você tem que ir descendo, né, o nível que você atingiu. Eu não queria isso. E aí, recebendo propostas, eu optei por parar, mas também já porque também recebi esse convite do Linense, que é um clube da minha cidade. Eu moro 2 quadras do estádio e tenho mais de 200 partidas feitas pelo Linense, mais de 100 gols marcados. Então, assim, eu tenho uma identificação muito forte com o Linense e resolvi, assim, parar, receber esse convite. E aí comecei nesse outro lado do futebol. E como é, Fausto, virar essa chave assim, no mesmo ano era um atleta rendendo, né? Rendendo, um atleta dentro de campo, teve uma carreira prazerosa, grandes feitos, e de uma hora para outra assim a gente vira essa chave e você, ao invés de estar dentro de campo, você já trabalha mais nos bastidores. Como é que é essa virada de chave? Cara, assim, é estranho, né? Eu fui entender a virada de chave 2 anos depois. Porque assim que eu parei, o Linense estava passando por meio que uma transformação ali, né? Perdeu o apoio do Grupo Bertin financeiro, o Bertin pela UBS, é uma empresa de Linz muito forte, que injetou muito dinheiro no clube para o clube chegar na primeira divisão.
E aí o clube se viu meio que, né, ia para o quinto ano de Campeonato Paulista. Já não era aquela novidade, o pessoal já estava meio que acostumado a ver o São Paulo lá. O Corinthians campeão do mundo foi em Lins e perdeu para o Fluminense, né? Nós ganhamos do Corinthians campeão mundial. Aquele time que ganhou do Chelsea, nós ganhamos deles de 2-1. O São Paulo estava com 12 jogos de vitória seguida e se ganha da gente, eles iam bater o recorde da história do clube, de 13 vitórias consecutivas. E foram lá com todo mundo, o Lucas, o Luiz Fabiano, e nós ganhamos deles de 2-1 também. Então assim, só que são vitórias pontuais, não é que isso vai acontecer sempre. E aí, como era o quinto Campeonato Paulista, meio que ganhando o Corinthians, ganhando o São Paulo, meio que já começou a virar uma obrigação também. E não era assim, cara. E aí a gente, né, não conseguia, o pessoal se irritava, já começava a pegar no pé. Então assim, estar na primeira divisão já era meio que uma obrigação. E não só estar, já tinha que começar a ganhar E a gente sabe que não é assim, né? E aí no meu primeiro ano como gerente de futebol, a pressão foi grande. A gente escapou do rebaixamento na última rodada, ganhando do Red Bull lá em Campinas. Red Bull sem ser essa fusão agora, né? A Red Bull era o Red Bull, o Gustavo Scarpa, com muitos bons jogadores. E não só ganhar, a gente dependia de outros resultados. Eu sei que foi uma noite abençoada. Deus colocou a mão e falou, não, vocês ainda não ficaram. Não é hora de vocês ainda. Deus colocou a mão, a gente ganhou o jogo no finalzinho. E saiu o gol lá do Penapolense. O Penapolense perdeu para o São Bento, caiu o Penapolense, que é o maior rival do Linense, é o Penapolense. E aí nós, na B1, o Penapolense caiu para a quarta divisão. E nós não só escapamos, como derrubou o nosso rival. Então foi aí a hora que acabou aquele jogo, eu chorei. Aquele dia eu chorei. Eu chorei uns 15 minutos de aliviar, porque foi muito tenso. Tava dando tudo errado. E a gente tinha um time muito bom, muito forte, que demorou para engrenar. Qual era o nome assim, consagrado do time, sei lá? Cara, a gente tinha o nosso trio de ataque, era o Potker, o William Potker, o Serginho, que, né, hoje está na Bolívia, ainda joga, e era um ídolo do clube, e o Diego Oliveira. O Diego, ele veio do Noroeste, eu joguei contra ele no Noroeste, depois ele estava no Gol, o Gol fez uma campanha muito bacana na Série B. E o Diego fez esse campeonato, foi para a Ponte Preta, e da Ponte Preta ele foi embora para o Japão. E hoje, clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense tenta contratar o Diego Oliveira e não consegue, ele não sai do Japão. Vai encerrar a carreira dele lá. O Potker, né, depois fez carreira aqui no Brasil, inclusive na Inter, Cruzeiro. E um mercado sério. Tem um mercado grande. E o Serginho surgiu essa possibilidade de ir para a Bolívia, está lá no Jorge Wilson, né, jogando Libertadores. Sim, ele já estava lá, né? Já estava um tempo bom. Jogou contra o Vasco no tempo desse. Então assim, a gente tinha um ataque muito forte, meio campo bom também, e o time emboscou, ele perdia. Mas nós conseguimos, mas foi muita pressão. E aí logo na sequência veio a Copa Paulista, nós remontamos o time, porque é outro elenco, é outro recurso, é outro investimento. E com um investimento muito pequeno, a gente conseguiu ir avançando e nós fomos campeões da Copa Paulista. No meu primeiro ano como gerente, nós conseguimos se manter no Paulistão e ganhar a Copa Paulista, que foi algo inédito para o clube. E gerou a participação na Série D e na Copa do Brasil. Foi a primeira e única vez que o Fluminense disputou a Copa do Brasil e nós já conseguimos uma classificação para a Série D. Foi essa Série D que você contou pra gente? Não, foi uma outra. Nessa Série D nós perdemos para o Ituano, nós fomos eliminados no gol fora. Nós passamos de fase e aí fomos jogar para o Ituano, nós ganhamos de 2-1 em Lins e perdemos para o Ituano em Itu de 1-0. Nós fomos eliminados pelo gol que nós tomamos em Lins. Ainda era o critério do gol fora. Isso foi em 2016. Se fosse talvez o resultado hoje, ia para pênalti, né? E na Copa do Brasil a gente foi eliminado nos pênaltis. Nós empatamos 1-1 em Lins e 1-1 em João Pessoa, contra o Botafogo do Paraíba. E isso da Copa do Brasil está falando da primeira fase ainda, né? Fase, era ida e volta ainda. Agora mudou de novo também. Mudou de novo, primeira e segunda fase de jogo. Mas eram os critérios de 2016. Então, e aí eu comecei, eu fiquei 4 anos como gerente do Linense. E aí saí do Linense, fui para o Atlético Paranaense como no núcleo metodológico, né, como analista de mercado. Fiquei 2 anos no Atlético
e iniciei no ano passado no Curitiba. Esse núcleo de analista de mercado fica atento aos possíveis destaques, fazer as palavras tem muito isso, né? Na verdade tem uma equipe lá dentro. De captação de jogadores. Você fica o tempo inteiro com a equipe analisando o mercado, os jogadores, você tem uma lista que você tem que atualizar ela semanalmente e monitorando os atletas que tem o perfil, né? Você traça o perfil do clube, identifica e aí você vai para o O mercado. Atlético Paranaense talvez seja hoje um clube pioneiro nisso, né? De pegar jogadores escondidos e fazer eles virarem grandes Mas jogadores. eles investem bastante nisso. Eles investem muito pesado nisso e está colhendo frutos, né? Frutos de base. Isso começou em 2016, todo mundo mudou para lá, não foi antes. Começou em 2010, então não conheço. Na verdade era um projeto, né? Esse projeto começou em 2012, se não me engano, 2013, eu não estou lembrado. O Petralha sempre priorizou muito isso, né? Eu acho que o Atlético Paranaense não é um clube que faz loucuras contratando jogadores de valor. Isso é muito pé no chão. O Petralha tem muita gratidão, né? Então, o pessoal que jogou ali, então sempre tem a porta aberta com ele. Agora é claro que não dá para trazer todo mundo ao mesmo tempo, mas sempre um ou outro ali ele acaba repatriando. Até porque é um cara que tem identificação, a torcida gosta também, mas também vem com uma outra realidade financeira, né? O cara tem que se adaptar à realidade financeira do Atlético, ele não faz loucura. E tá aí, né? Bom de trabalhar, né? Dá toda a estrutura. Está começando a conquistar títulos, né? Campeão sul-americano, campeão da Copa do Brasil, finalista da Copa do Brasil já de novo, no ano passado, né? Perdeu para o Atlético Mineiro. Então é um clube que já está começando. Batendo de frente com os times do eixo do São Paulo, né? Já está batendo de frente. É aquilo que eu acabei de falar, eu acho que tudo veio de um projeto elaborado, a mesma coisa do Fortaleza, né? Foi um projeto, foi apostado, tudo dia e hoje. E assim, já falou de família, tudo dia, vou comentar logo da tendência que é nossa mesmo, já sabia do nosso lado, que é do Manaus. Hoje eu acredito muito no Manaus e falo muito, até mesmo os meninos falam que eu acredito muito, mas são críticas construtivas. Eu digo que o Manaus está fazendo a mesma coisa que o Fortaleza fez, eu acho que pode fazer um pouco até mais ainda. Na tua visão, o clube ano que vem já faz 10 anos, está no 9º ano aí do clube já, né? As mesmas coisas que eu ouvi, te falei quando a gente estava pesquisando sobre você, do que falaram, né? O Fausto já conhecia, tinha uma identidade, já conhecia, muita gente falava do Manaus. E realmente, como é que o Manaus é visto hoje lá fora, entendeu? Porque com essa coisa toda, obviamente, né? São times no Linense, o Linense também tem, eu acho que um projeto também para chegar aonde quer chegar, as coisas não são hoje mais bagunçadas como eram antigamente, né? Vamos ver até onde vai sair, vamos jogar e, né? Hoje as coisas são planejadas, precisa ser um planejamento hoje. Eu queria saber isso de você aí. O Manaus é visto assim, como um clube que honra o compromisso, né? O maior elogio que o Manaus recebe é um clube que paga em dia, que respeita os compromissos que são honrados, né? Isso no modo futebol conta muito, né? Mais muito, porque de repente o cara, para contratar um jogador, acaba prometendo algo que ele vai honrar 2, 3 meses. Mas daqui 4, 5, 6, 7 meses o cara vai ter dor de cabeça. Muita dor de cabeça, aí foge do planejamento do cara, porque né, a carreira do jogador de futebol ela é curta, mas a gente está falando aí de uma carreira de 12, 13, 14 anos, que vai ter o pico dela ali de 5, 6, e o restante o cara está batalhando, está lutando ali, né, não sobra muita coisa. E ele, nesse pico dele, ele tem que se estruturar, ele tem que fazer o pé de meia dele, comprar uma casa, comprar um terreno, tentar fazer alguma coisa, porque depois que ele para, ele vai para o mercado de trabalho e se não se preparou legal, direito, ele está atrás de todo mundo, porque ele vai entrar no mercado de trabalho com 38, 39, 40 anos. E hoje em dia vem a moçada aí estudando, né, engolindo todo mundo, e ele vai para que área? É complicado, não é simples, né? Se for aqui em Manaus, já fica complicado, 38, 40 anos, vai trabalhar no distrito já. Então assim, mas o Manaus é visto dessa forma, cara. Eu tirei muita informação com o Murilo, que era o preparador físico, né, que veio pra cá,
E eu conversei muito com o Murilo. O Murilo me passava muito o perfil do clube, né? Mas isso antes de você vir? Antes de eu vir, É isso que eu tô falando. O Val quer saber de muita coisa, já tinha muita informação. Antes de você vir, antes de ter proposta, já falava. O Murilo é de Alto Alegre, é perto de Lins. E a esposa dele é de Lins. Então ele sempre está em Lins. E num desses finais de ano aí a gente se encontrou, conversamos bastante. E aí, como é que tá lá? Não, tava no Manaus aí, assim, assado, você tava em tal lugar. E aí a gente vai trocando informação. E no Atlético, inclusive, ele queria fazer um estágio no Atlético, ele fez um estágio no Atlético Paranaense, inclusive. E aí ele me contando do Manaus, do pessoal daqui, do perfil do clube, de como funcionam as coisas. E aí ele saiu daqui do Manaus, acho que ele foi para o URT, se não me engano. Foi. E aí depois ele retornou para o Manaus, e aí a gente sempre trocando, né, telefone e conversando, perguntando as coisas, desejando sorte e tal, e trocando informação. E aí surgiu a possibilidade de convite, Muito bom profissional. de vir para cá. E eu estava empregado, estava no Curitiba, né? Mas exercendo uma outra função. Ou então, no Curitiba já veio, né, aquele jogo da Copa do Brasil, já estava? Não, eu estava torcendo contra, eu torci pro Manaus, porque eu estava no Atlético, que é o rival do Curitiba. Então eu estava no Atlético, inclusive eu tenho até aqui, cara, eu estava vendo hoje. Eu fui pegar uma máscara, quando começou a pandemia eu estava no Atlético, que a minha máscara aqui, inclusive, é uma do Atlético. Eu peguei lá no fundo da gaveta agora e eu falei, cara, essa pandemia mais do que passou da hora de acabar, porque faz muito tempo que eu saí do Atlético e eu saí do Atlético que já estava na pandemia, então já encheu o saco. Então, assim, e aí nesse jogo eu torci pelo Manaus, pelo Murilo e pelo fato de eu estar no Atlético. Eu lembro que no dia seguinte, lá no CT do Caju, foi uma festa. Perdemos pro Manaus e todo mundo lá fez uma festa. Foi o período que a torcida do Atlético Paranaense mais usou verde. Então foi muito legal, cara. Acompanhei. É a tua primeira oportunidade, é a tua primeira passagem, né, no clube da região norte como diretor, né? Não sei se como jogador você já passou por aqui não, né? No norte não. E tem mesmo essa diferença do norte? O norte está muito atrás no quesito evolução do futebol. Infraestrutura. Infraestrutura. Tá muito atrás. Ainda né, uma coisa que precisa evoluir é a infraestrutura. O futebol do norte, a gente esteve lá no Pará no passado, né, para enfrentar o Paysandu na Série C, o Remo na Copa Verde. Assim, em termos de infraestrutura, está ficando para trás. A gente vê que precisa de investimento, isso já... Mas isso, tá falando do norte todo? Eu estou generalizando. Ah, sim, entendi. A gente para pensar assim de Remo e Paysandu, praticamente eles têm os estádios deles, né? Sim. Isso aí já é um divisor de águas bem legal. A gente também tem a Arena da Amazônia, estádios bons aqui na nossa cidade. Mas se a gente for botar na ponta do lápis, o Manaus comprou um terreno agora, né, que vai tentar desenvolver um centro de treinamento urgente. O Remo, praticamente ano passado, que ele foi adquirir um CT, que ele não tinha, entendeu? Também entrava, né, nesse quesito que o Fausto citou. E o Paysandu ainda está construindo dele. Então, nessa parte... Eu acredito que quando todos estiverem no centro de treinamento, e um exemplo disso, né, nós fomos a jogar o acesso nosso lá em Horizonte, nós ficamos em Mirassol e fomos treinar no CT do Mirassol. Né, o Mirassol é um clube que agora está na Série C, conseguiu o acesso dele no ano anterior, vai para a segunda Série C dele. E o CT do Mirassol é uma coisa que time grande demorou para ter. Não vou falar que não tem, porque hoje a maioria dos clubes grandes tem. Mas é um centro de treinamento que aqui no norte ninguém tem. Nem Remo, nem Paysandu, nem Manaus. Eu vi que é algo simples, mas bem organizado. Sim. E que tem tudo ali. Tudo que um atleta profissional precisa. E que foi assim, eu conheço muito bem ali, que é do lado de casa, conheço muito bem o gestor do Mirassol, que é o Juninho. Sim. E o Juninho, ele nunca priorizou o resultado esportivo. Ele falou, se eu subir eu caio, eu preciso me estruturar. E hoje, você pode ter certeza, o Mirassol, em questão de pouco tempo, tá na mesma, já vai.
Então, assim, ele fez o centro de treinamento, ele tem o estádio dele, o centro de treinamento dele não deve nada para ninguém. Esse time grande não deve nada para ninguém. 4 campos de alta performance ali, é muito bom, muito bom. Academia, a parte de fisioterapia. O trabalho de base deles também é muito bom. Eles têm um trabalho de base, ainda dá para evoluir, mas já é bom, mas ainda tem muita margem para melhorar. A construção do CT deles foi graças à venda de jogadores da base, né? Do Luiz Araújo, se não me engano, que foi vendido do São Paulo para frente. Eles tinham porcentagem, né? Eles tinham percentual, acho que 30%, e com esse dinheiro eles conseguiram construir o CT deles. E aí, com o centro de treinamento construído, agora eles estão em busca dos objetivos dele de crescer no cenário nacional. E já conseguiram, não sei se foram campeões, acho que pode ser que tenha sido, não sei, mas eles conseguiram o acesso deles, já estão na Série C e vão vir forte para brigar. Foi campeão da D. Então, assim, é um time que se estruturou, é o contrário do Manaus. O Manaus conseguiu primeiro os resultados esportivos e agora está em busca da infraestrutura. Foi diferente, foi o contrário, né, do que aconteceu lá. E isso, né, claro que não que ele não queria conquistar o acesso, mas o que aconteceu com o Manaus é muito raro. Um time surgir em 8 anos. Em 2 anos. O Manaus hoje poderia estar na Série B com Vasco, com Grêmio, com Bahia, e faltou muito pouco para isso acontecer. E um clube de 8 anos, isso é muito raro de acontecer. O Manaus, a competência que o Manaus teve de buscar esses resultados esportivos dessa maneira tão rápida é uma coisa muito difícil. Impressionante. Impressionante. Porque se a gente for parar para pensar, o Manaus tem hoje um time no Nordeste que tem tudo, isso é o retrô, né? Tem tudo, se mas estruturou. Não conseguiu subir ainda. E o Manaus, sem nada disso, sem estrutura nenhuma, entre aspas, dando a estrutura que consegue ceder pro atleta. Usando aquilo que tem disponível. Conseguiu subir. O Manaus, com 2 anos disputando o calendário nacional, no primeiro ano quase subiu. Foi o primeiro acesso, foi um detalhe que não subiu. E já no outro ano, porque normalmente quando isso acontece, um time joga um jogo de acesso, no outro ano é muito difícil o torcedor acreditar que vai conseguir de novo, porque é difícil. Série D é um torneio traiçoeiro, tu não sabe o que vai vir na chaveamento, entendeu? E quando a gente pegou o Caxias, a galera tava confiante, porque falou, pô, se a gente cair novamente, a gente tá arrebentado, e deu certo. Tudo na verdade deu certo no Manaus, essa que é a verdade, tudo deu certo. A gente teve, nessa caminhada todinha, a gente teve ótimos profissionais, né? E de lá pra cá a gente tem mais profissionais competentes ainda que levaram a acontecer o que está acontecendo agora. Justamente falando sobre isso, são quase 9 meses aqui no clube. Qual é a pretensão hoje mesmo? Chegar até onde agora também? O clube está beirando aí já os 10 anos, né? Hoje todo mundo que veio do Manaus, e o Manaus está aqui hoje fazendo história. A gente já viu que melhorou, até no próprio futebol, tirando o futebol hoje do amazonense, deu um boom assim que tu nem imagina. O que tu chegou agora, pegando agora... Sim, eu vou falar o amazonense, então... O Manaus, ele despertou empresários em si. Que empresário ainda tem dificuldade. Despertou nas pessoas que gostam de futebol local um desejo. O Brasil. Olha, o Manaus subiu em 2019 para o Amazonas. As pessoas já interessadas em investir. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Eu estava contando a história para vocês do Linense. O Linense, né, sempre na última divisão. E aí quando o Linense vem forte, o Linense começa a conseguir os acessos. Penápolis, que é 40 quilômetros distante, começou também. E de repente Linense e Penapolense, que passaram a vida inteira jogando na última divisão paulista, estava jogando Paulistão, passando no Sport TV para o Brasil inteiro. Linense e Penapolense, que o Linense veio, o Penapolense veio junto. Então assim, um vai puxando o outro. E a região cresceu. Então ali a gente tinha Linense, Penapolense, Mirassol, Novo Horizontino, o Marílio, o Noroeste, o 15 de Jaú, que não está conseguindo, mas vê o movimento ali da região, ele tenta sair, levou azar em alguns anos, perdendo acesso no mata-mata ali, e aí não conseguiu, mas sempre que um está forte, o outro vem forte também.
E nesse ano, o Linense estava na primeira divisão, o Penapolense estava na primeira divisão, o Marília estava na primeira divisão. Só num raio ali pequeno, todos esses clubes estavam na primeira divisão. E tudo time pequeno e trazendo renda. A região ficou fantástica, é muito bom para todo mundo. E aí veio o Manaus, agora o Manauara, o Amazonas. Nacional se reestruturando. O Nacional se reestruturando. O São Raimundo conseguiu, depois de quase 12 anos, o calendário novamente. O calendário nacional. Então, assim, quem sabe, cara, nessa Série B, o Amazonas e o São Raimundo aí consigam fazer uma campanha e brigam, né, para vir para a Série C também. O Manaus, de repente, subindo um degrau a mais, de repente indo para uma Série B, vai fortalecendo, e vai gerando a paixão e vai gerando investimento, e aí o futebol local, regional vai crescendo. Movimenta muito a cidade, né? As pessoas questionam muito, né? O Manaus não quer que suba mais ninguém. Eu falei, meu amigo, se puder subir os dois, suba. Isso, mais gente, tem que subir mais gente ainda. Tem que se movimentar, tem que movimentar o Estado. É justamente essa a pergunta que estava fazendo anteriormente, de eu mudar e fazer outra coisa aqui. É justamente isso. Saber qual a expectativa mesmo já para esse campeonato, porque assim, esse campeonato eu acho que tanto Série A, B e C, eu acho que é a melhor temporada para todo mundo, né? Para todo mundo vai ser assim, o campeonato de Brasileirão mesmo, com uma expectativa muito grande para todo mundo. E agora com a mudança também, pegou a mudança, agora mais uma mudança, formato, né? De formato. Um formato novo para a Série C. Qual é a expectativa agora? Cara, a gente traçou as metas, né? A primeira meta do trimestre nosso é avançar a primeira fase da Copa do Brasil, né? Até porque o Manaus vem conquistando isso nos últimos anos, né? E a gente chegar na final do Amazonense, porque você garante a Copa do Brasil do ano que vem e a Copa Verde. Então você está conseguindo fazer o clube, né, ter receita e essa meta inicial. E aí vem os bônus, né? Se a gente conseguir essa meta de avançar a primeira fase, aí vem um bônus de tentar passar da segunda para a terceira. E o Amazonense chegar na final para garantir, né, o objetivo do clube, que é a Copa do Brasil e a Copa Verde, né? O Manaus já está na Série C, então o Manaus não está buscando uma vaga, né, no Brasileiro do ano que vem. E aí pegar o bônus que é manter a hegemonia do clube, né, a dinastia dos últimos anos de título, e tentar o quinto título em 6 anos, né? Então, assim, e aí depois pensar no brasileiro, e aí vem o brasileiro, e aí o brasileiro... Eu vou te botar mais no fogo ainda, porque, assim, na verdade, de qualquer jeito, a gente ganha do São Raimundo, vamos supor, pode acontecer futebol, é uma caixinha de surpresa, né? A gente ganha do São Raimundo. Tu acha que a gente ganha do São Paulo? Futebol é louco. Pode botar no fogo lá desse jeito. Assim, a gente tem que ser competitivo, né? A gente sabe da nossa realidade. Daí pra lá, né, não dá pra comparar ainda Manaus com São Paulo, um clube que é tricampeão mundial, um clube que está jogando Libertadores há anos e anos, tem uma história pesada, né, uma coisa muito forte, o jogo é no Morumbi, então assim, é muito difícil, o favoritismo é todo do São Paulo, mas é isso, é futebol. Mas a gente, antes disso, a gente tem que passar pelo São Raimundo na gente. Vai ser outro jogo, né? Esse jogo do São Raimundo vai ser duro, né? Falando do São Raimundo agora, um derby local, regional, né? E o São Raimundo vem numa crescente, então assim... Os confrontos com a gente é equilibrado. É equilibradíssimo. A gente fez um jogo com eles agora no Amazonense que foi uma pedreira. Na final ganhamos uma e vencemos a outra partida. Uma vitória de cada e o título foi no ano passado, né? O gol do Márcio no finalzinho. Então assim, vai ser uma pedreira. Ficamos com esse critério, né? A gente colocou como meta tentar avançar para a segunda fase, mas independente do São Raimundo, né? A gente não sabia quem ia ser o adversário, mas o fato... Particularmente, estraga até o futebol local, né? Porque de repente podia ter 2 clubes brigando. Pois é. Rapidinho, também já acabou de sair aqui na mídia que o São Raimundo conseguiu alterar o mando de campo, tá? Não vai ser mais na arena, vai ser na colina. Na colina, Não mudou a data, só o local. 30% de público se for liberado na segunda-feira para o nosso torcedor. Bacana. Bom, a gente joga na colina já esse domingo, né? Então a gente... Vila Matador, acho que a gente teve na colina acompanhando algumas partidas lá e o gramado tá espetacular, né? Não tem tanto os Amit também,
Tá muito bom, mas assim, e é isso que faz evoluir e valorizar o campeonato amazonense, né? Os 3 campos aqui da capital não devem nada pro resto do país, nada. Em vestiário, em condições do gramado, de irrigação, de drenagem, né? É muito bom, mas muito bom mesmo. A seleção até jogou aqui, o Tite até elogiou, dizendo que a gramada da Arena da Amazônia foi um dos melhores que ele jogou lá nos últimos amistosos. O cuidado da Colina e dos Amit também nesse início de estadual, nesse início de ano, né? A gente sabe que depois, no decorrer do ano, aí depois eu acho que o campeonato fica para o futebol amador também, e aí acaba danificando um pouco o gramado, você não consegue manter a mesma qualidade. Mas nesse mês de fevereiro, os 3 campos da capital não devem nada para o resto do país, nada. Os Amit é um dos gramados mais questionados da nossa cidade, porque é um dos mais que fica menos sendo utilizado, né? E tá perfeito, tá? Você vê, tá lindo o gramado. Acho que a única reclamação, acho que foi ano passado, quando a gente se conheceu, tu teve umas pequenas reclamações do gramado que mas estava sendo muito usado. Então, assim, o pessoal da manutenção não tem como dar manutenção no campo. Mas a recuperação que fizeram para agora, para esse início de ano, está perfeito. O gramado dos amigos está perfeito. A minha preocupação é a liberação de tudo e começar a ter show, né? Aí, meu Deus. Quando eu conheci o Fausto ano passado, eu não conversei muito com o Fausto. A verdade foi que eu tinha acabado de chegar e você foi lá botar uma pressão em todo mundo. Eu falei, cara, aonde eu vim? Será que não é melhor pegar a mala e ir embora? No primeiro dia, você já foi lá. Pois é. Entendendo conter a situação toda ainda. O Fausto e o Pisa não tinha nem desembarcado. Pois é, direito ainda. Isso é uma outra história que eu ia perguntar depois, mas realmente, quando eu conheci o Fausto depois, né, tinha reclamações que o Fausto, até isso é notório, até que o cabeça me passava, o Fausto geralmente é um cara que reclama, mas porque ele quer sempre o melhor, porque é difícil, né, ainda mais aqui no norte, com o clima que a gente tem, quente e úmido, né, uma hora passa o momento todo chovendo e depois vem o sol e acaba com tudo. Quando tá chovendo, segue, né? Uma maravilha. Quando começa o sol, que é do gramado ficar do mesmo jeito, né? Mas, e com o Pisa, como é que foi essa história toda? De trazer o Pisa pra cá? Na verdade, quando o clube optou pela troca, né, da comissão, a gente foi no mercado buscar um treinador que a gente não ia ter muito tempo, né? Na verdade, a gente estava na virada do turno, ia jogar contra o Santa Cruz, o clube estava 4 jogos sem vencer e precisava de alguns ajustes, né? Não estava ruim, né? O Manaus jogando em Santa Cruz, tinha ganho outro jogo em casa, se não me engano, contra o Floresta, aí um empate contra o Paysandu, que a vitória escapou no último minuto. Então, assim, um pouco, né? Não estava tudo errado, não estava tudo ruim, mas precisava de alguns ajustes, e um desses ajustes que nós chegamos à conclusão é que a gente teria que trazer um cara conhecedor do futebol da Série C e do grupo A, né, que é o grupo do Norte e Nordeste. E o Pisa, nos últimos 2, 3, 4 anos, ele estava, né, pelo Botafogo. Salvou o Botafogo na última edição. Exatamente. Então, assim, ele conhecia bem o modo, né, de disputa, o modelo do campeonato, os atletas, os clubes que jogam. Então, o fato que chamou bastante atenção foi esse. O Pisa é um cara que eu já tinha enfrentado lá em São Paulo, né, de Mirassol, de 15 de Piracicaba, e sempre fazendo trabalhos bons, né, consistentes. E aí surgiu a possibilidade de vinda dele. Mas também não estão trabalhando juntos ainda, né? Não é a primeira vez também. Eu trabalhado com o Pisa, foi a primeira vez. Liguei para um amigo em comum, né? Recomendou? Oi? Recomendou? Comentei com um amigo em comum que ele conhecia o Pisa, tinha trabalhado com ele e falou muito bem, muitas boas referências, né? E nós optamos por estar trazendo ele. E eu acho que foi uma decisão correta, né? Ele mostrou ao longo do prazo do trabalho que realmente foi uma decisão correta. Me falta uma perguntinha. Eu lembro que antes de o Pisa renovar, você foi o primeiro que renovou.
Isso foi uma opção sua ou decisão mesmo? Sobre a minha... Ficar no Manaus, para exercer. Porque na verdade eu queria uma continuidade, porque também eu vi algumas possibilidades no Manaus, né, de implantar algumas ideias, e eu precisava saber se eu poderia fazer isso junto com a diretoria, né? Porque quando eu cheguei, na verdade você tem que meio que ir tapando o buraco. Não que estava errado, que estava alguma coisa, foi mais uma carência, né? O Ângelo se desligou. E eu cheguei num momento de turbulência, porque os resultados não estavam aparecendo. E gosto de turbulência é isso. Eu cheguei acho que numa segunda-feira, e 2 dias antes o Manaus tinha perdido para o Botafogo de 4-1. Foi. E não tinha vencido o último jogo na Arena. Foi. E tinha um jogo fora contra o Ferroviário. Um jogo difícil também, né? E eu assim, não conhecia nada, conhecia o Murilo. E conhecia um ou outro jogador, mas não de trabalhar junto. Conheci o Holandias, conheci o Diego Rosa, mas não tinha trabalhado com eles. O Renan. Então, assim, e aí o Spice eu conhecia também. Então, eu conhecia alguns atletas, mas o Spice de enfrentar, né, de jogar contra. O Holandias também, o próprio Diego também. E aí foi muito rápido, né, cara? Primeiro você tem que entender, e aí no primeiro dia veio um chato lá de querer conversar, de botar pressão. E aí dificulta mais ainda o trabalho. E aí a gente fomos fazendo, cara, tentando fazer uma leitura rápida de tudo que estava acontecendo para passar um relatório para a diretoria e tentar fazer alguma mexida. E aí o resultado não veio, nós perdemos o Ferroviário. E a vitória contra o Paysandu foi embora no último lance do jogo. E aí quando você vê que você está 4 jogos sem vencer, numa virada de turno, é difícil. E todo mundo crescendo na competição e a gente 4 jogos sem vencer. Então tem que se tomar algumas decisões que são difíceis de tomar, mas tem que ser tomadas. E a diretoria entendeu e juntos nós conseguimos construir várias situações. E o clube conseguiu se reerguer. Eu me lembro, inclusive, que você com os torcedores lá, vocês falaram, a gente precisa ganhar 2 jogos, 3 jogos para escapar do rebaixamento. Não, porque o rebaixamento já começou a ser uma coisa. Por mais que o clube não entrou na zona de rebaixamento em momento algum, e o Santa Cruz estava muito mal, né? A gente meio que já dava o Santa Cruz como um dos rebaixados, que ia ser muito difícil ele se recuperar. Mas fica um sinal amarelo ali, né? E aí veio a recuperação, o clube conseguiu, né, até liderar o grupo e a classificação ficou muito palpável e a gente, na reta final, acabou enroscando nos últimos jogos, a gente não conseguiu sacramentar a classificação, aí vem toda uma desconfiança e aí você tem que fazer novos ajustes e a classificação veio. E a gente começou muito bem quadrangular, né? Uma vitória assim. A respeito assim, das últimas 2 partidas, das últimas 3 partidas que o Manaus fez na fase de grupo, né? Antes da gente passar para o quadrangular, foi quando a gente teve aquela infeliz decisão, né, de não jogar na Arena, né? O jogo contra o Ferroviário, Botafogo e Ferroviário, né? Eu acho que ali foi um momento, que a gente mais pecou, né? Foi 2 jogos que nós tivemos em casa de forma simultânea. Mas não foi culpa nossa, né? Foi culpa nossa. Nós fomos expulsos da Arena. Não foi uma decisão do clube, pelo contrário. O clube brigou até o final para manter o jogo na Arena. Primeiro um dos 2, né? Mas veio a ordem, né, que não poderia, que o estádio estava cedido para a CBF estava fazendo uma reforma no jogo brasileiro Uruguai e nós não poderíamos jogar na Arena. E aí até cogitou levar o jogo para outra cidade. Foi. E aí fica naquela, melhor jogar na Colina, melhor jogar fora. Porque teve até aquele movimento dos atletas que o Manaus ia poder jogar na Colina, mas não podia treinar na Colina porque a Colina também estava sendo tratada. Exatamente. Ia fazer uma só na Colina, mas não poderia treinar na Colina. Então assim, foi um momento de turbulência extra. Que até também ajudou também a desconcentrar também. Eu acredito que sim, mas aí a gente vai. Se a gente for por esse lado, a gente vai tirar o mérito do adversário. Sim, eu não gosto disso. Nós tivemos 2 jogos dificílimos. Foi o Botafogo que foi um 0-0 e no final do jogo o Botafogo estava melhor que nós. Nos últimos 15 minutos, o Botafogo, se alguém tivesse que fazer um gol, esse alguém era o Botafogo. Ele meteu uma bola na nossa trave e a gente correu sério risco de perder o jogo. E muita discussão, briga nesse jogo. Um clima hostil, né? Porque a gente já tinha assumido a liderança.
e aí a gente não poderia jogar na arena para manter a liderança do campeonato. Então, assim, o torcedor ficou meio chateado com isso, mas quis mostrar os atletas que estavam junto nesse momento de dificuldade. E aí isso acabou indo para o campo e o jogo, né, foi tomando outras proporções. Foi ganhando uma proporção diferente. Inclusive Manaus Ferroviário também foi outra partida dura, que eu até achei que o Ferroviário até merecia sair com a vitória, porque no final do jogo foi uma pressão que eles deram na gente. E o Ferroviário pênalti que não marcava, a gente teve um pênalti muito em cima do Denilson que não marcava. Foi do Gilson, né? Ou não? Acho que foi do Denilson. Eu me lembro que a gente teve um puxão. Um puxão que não deu. E aí o Ferroviário vinha de um 5-1 no Paysandu, né, numa troca de comando, uma reação, um gás final para tentar se classificar, e ele vinha muito forte. Ele fez um jogo muito forte contra o Paysandu e veio embalado contra a gente. E a gente fizemos 1-0 e tomamos o gol no final do primeiro tempo. E esse gol no final do primeiro tempo que acabou mudando todo o ritmo do jogo. Se a gente volta para o segundo tempo com 1-0, acho que o jogo era outro. Estouramos o tempo? Então tem que começar aí? Não, deixa eu parar aqui e começar aqui, só para a gente gravar mais. Só para falar. Daí para não perder o conteúdo. Vai apagar tudo, que é isso? Não quero. Bora, garoto. Pois é, teve umas duas situações também nos últimos jogos, mas eu gravo aqui, não quero gravar também, dos dois últimos jogos que eu até falei para os meninos que eu falei aqui, sai do time não amarelou depois de tanta festa, depois de tanta Não, mas tu tá falando da fase de grupo ou não, ainda foi particular? os dois últimos jogos, tu tá falando dos três, eu tô falando dos dois últimos jogos. Em casa? Em casa, que foi lá no... Contra Ipiranga e Ah, não, você tá falando quadrangular. Não, a gente ainda tá ainda na fase de grupo. Ah, na parte de grupo, já Pra quem vai estar Não, dá pra quem vai estar agora, porque eu não vou querer falar assim, tá bom, senão... mas essa primeira fase foi Que- cheia de altos e baixos, cara. Eu fiquei, ali a gente tá classificado já tudinho aí, fez Eu acho que a vontade. Não ficou com raiva ali naquele jogo, a ansiedade Não, é verdade. Dos dois últimos já. O Paysandu. Não. Não, a gente ainda tá aqui, cara. Eu não quero falar desse jogo que é eu Não, pode falar também, não. Eu Cara, quero falar dele. eu acho que esses jogos, Botafogo, Ferroviário e Paysandu, acho que gerou uma expectativa muito grande a gente classificar com antecedência, Se sabe? classificar acontecer. Acho que a irritação do torcedor veio aí, sabia? Aí a gente vai pro Paysandu, que a gente já sabe que se a gente não ganhou 2 em casa, ganhar fora que ia ser difícil. Né? Não que é algo impossível, muito pelo contrário. Aí, não, é super possível o Manaus ganhar do Paysandu e Remo fora. Mas a gente perdeu da forma que perdemos, a gente tivemos que contar com o resultado de outro clube que já não tinha mais pretensão nenhuma, que era o Floresta, que segurou o Ferroviário, que a gente nem acreditava. Eu não acreditei, quando o Manaus perdeu, eu falei, a gente tá fora do quadrangular. A gente não do horário, falou a mesma coisa. Aí eu lembrei da rivalidade do Floresta com o Ferroviário, que ele diminuiu o CT. E eu pensei, pô, eu vou entregar, já não tem mais nenhuma pretensão, é do mesmo estado, vai passar um. Segurar os caras lá. Segurar. Não, se eles ganharam. Ganharam, seguraram eles. Ganharam, que aí foi a nossa classificação. E, cara, tá gravando não, né? Não. Cara, Manaus e Novo Horizontino, eu sempre falo isso pra todo mundo. Aquele 5-0 acabou, gente. Porque mexe com o ego do torcedor, cara. Mexe com o ego do Estado. É uma coisa boa. Eu tô falando da nossa segunda fase. A gente já estreou com uma goleada num time que era na melhor campanha da história. Entendeu? E tipo, começou. A gente tá dentro do gabinete falando agora, a gente embalou. Não, 5-0, torcedor na rua que se encontrar campeão do Manaus vão subir. E foi 5-0 jogando bem. Bem. Não foi. Eles tiveram um expulso e foi um pênalti, expulsou o goleiro, eles tiveram que pôr o goleiro tirar um centroavante. Não. Aí com 10 minutos eles estavam com um jogador a menos, já estavam 1-0. Não teve nada disso. É justamente isso, pô. Antes de eu começar a gravar aqui de novo, é justamente isso que eu tô te falando. Não, fala gravando. Cara, tá bom então. Tudo deu certo naquele Não tem dia. nada de esconder de nada, nós estamos falando tudo. Não é nada demais, mas. Bom, falando da segunda da participação do Manaus, né, pela primeira vez no quadrangular, né,
voltando aquele jogo Manaus e Novo Horizontino. Manaus que começou goleando o time que fez a melhor campanha da história da Série C. Eu acho que aí foi o ponto de desequilíbrio. Não é um ponto de desequilíbrio para a parte negativa, né? Até porque a gente confiava muito no elenco que tínhamos, né? E também que a gente tinha condições, né? Que é coisa de futebol. Eu acho que o futebol é uma caixinha de surpresa. O Manaus teve um dia muito feliz, sabe? Eu acho que o Manaus tivesse. Se o Manaus tivesse 6 oportunidades de estar no gol, as 6 iam entrar, entendeu? De alguma forma ia entrar. E aquela festa linda no término do jogo, a torcida lá fora. Não, eu acho que a festa, tudo foi bonito naquele Tudo foi dia. bonito. Deu tudo certo. A gente vinha de 3 resultados, né? Que gerou ali uma apreensão, mas a classificação veio. E aí o favoritismo todo pro Novo Horizontino para essa partida, né? A maior campanha da história da primeira fase da Série C. E o jogo começou muito duro. Eu me lembro que o Cláudio Silva com 2, 3 minutos marcado, o Matheus defendeu. Você vê, se sai um gol ali, de repente a confiança já estava abalada, já ia de vez. Então você vê que o futebol ele muda muito rápido a confiança, né? E aí o nosso time suportou, segurou ali o começo do jogo, tivemos uma oportunidade, não muito clara, mas tivemos uma resposta logo na sequência. E aí quando o jogo estava para ir para o intervalo 0-0, a felicidade do Davis, né, daquele chutaço dele, um golaço da entrada da área ali. E aí a gente desce o vestiário com 1-0. E o Novo Horizontino volta para buscar um empate. E aí de cara ele já leva o segundo. E aí já não sabe o que está acontecendo. E quando vai ver é 3, é 4, é 5. Uma partida muito feliz. E aí tudo dando certo pra gente, né? Foi 5-0, justo. Com autoridade. Foi com autoridade, só gol bonito. E aí a confiança foi lá pra cima, né, cara? Então a gente vai para Tombos depois e faz uma partida difícil. O Tombos jogou muito bem, merecia. Verdade, eu tava nesse jogo também, eu vi o Fausto lá. Foi 1-1. Foi 2-2, mas o primeiro tempo só deu Tombense. Eles fez o gol 2-1, né? E aí a gente consegue sustentar o jogo, não tomar o gol. E aí numa chance que a gente tem, a gente faz 1-0, toma a virada, mas tem força para buscar um empate. E aí você tem 4 pontos em 2 rodadas, né? Contra o Novo Horizontino e Tombense. A gente volta pro hotel, torcendo com um 0-0 de Piranga e Novo Horizontino. Aí um pênalti que o VAR dá aos 44 minutos pro Novo Horizontino. O Novo Horizontino tendo tomado de 5-0, se fica 0-0 em casa, praticamente estava fora. E aí aos 45 do segundo tempo o VAR dá um pênalti no Novo Horizontino e ele ganha vida. E aí muda todo o quadrangular, né, cara? É uma coisa maluca. O bom do quadrangular que eu já percebi é os jogos em casa, né? 9 pontos. Faz 7 em casa e ganha uma fora, empata 2 fora. 7 em casa e fora você acaba buscando. Sim. 3 até porque é muito parecido as pontuações desde quando começou esse formato de quadrangular, né? Se a gente fosse feliz em algum dos jogos contra o Ipiranga e o Tombense, provavelmente a gente tinha batido a mesma meta do Remo, né? De pontuação. Teria conseguido. Também para passar em segundo, com tranquilidade. Teria conseguido o objetivo. Muita gente virou matemática. Depois daquela reunião, daquela pressão lá, tudo virou matemática. Foi a mesma matemática que eu. E aí você vai ver, você não acerta um resultado. Verdade. Eu lembro que o Pisa fez a matemática lá todo dia, não, mas a gente vai classificar com total ponto e tal. Aí eu fiquei esperando, eu vou anotar isso. E como eu tinha gravado, né, aí eu fiquei esperando. E não é que deu certo aquela matemática dele todo, ele classificou com tantos pontos e realmente ele estava lá, tá classificado, porque você quer fazer menos de um dia de e foi pra tudo que é lado, né, cara? Muita conta. É apaixonante aí, por causa disso. Depois desse jogo, né, como a gente recebeu o Ipiranga em casa, né, praticamente o primeiro jogo tinha muitos jogadores do elenco, né? Com o público, foi a arena com o público, né? Depois de muito tempo, uma festa lindíssima, foi de arrepiar. 15 mil pessoas. E só tinha 15 mil pessoas. E a gente toma um gol logo que começa o jogo. Meio de uma ducha de água fria, mas a gente conseguiu suportar, passou, conseguiu um empate com uns 20 minutos no primeiro tempo. E aí foi um jogo de um time só, né? Aquele jogo que você podia jogar até hoje que não ia sair gol. O Ipiranga sempre trancou lá atrás. Esse Silvano que hoje está com a gente fechou a lateral ali, dobrou a lateral, marcando todo mundo.
Sacar alta dele. E a gente não conseguiu furar o bloqueio deles. E aí, aquela coisa, um pouco um misto de frustração, com empolgação, porque a gente ainda era, não sei se era o líder, mas a gente tinha 5 pontos, estava na zona de classificação de acesso. E ia jogar com esse mesmo contra esse mesmo Ipiranga fora de casa. E seguramos aí, a gente tinha uma oportunidade, né? Metemos um gol e pegamos um gol. Fizemos um gol no final do jogo e logo na sequência a gente toma. Na saída de bola, a gente estava comigo, me lembro até hoje, estava eu e o Giovanni Filho e eu acho que o Andrei, fisioterapeuta nosso. A gente estava se abraçando ali, quando a gente foi sentar de novo na arquibancada, no gol do Ipiranga. Aí, outra do Geografia. E aí o empate, e a gente vem pro tudo ou nada com o Tombense, né? Vem pro tudo ou nada com o Tombense, um jogo difícil, o time do Tombense muito bom, e a gente faz O Tombense estava muito bem postado em campo hoje. Ele só jogou do mesmo jeito que ele jogou lá, ele jogou do mesmo jeito, ele jogou muito bem mas lá. Mas lá em Tombense a gente tomou um sufoco muito grande, que aqui na Arena nós não tomamos. Verdade. A gente consegue fazer um 1-0. Rafael Lucas, né, de cabeça. E aí depois a gente toma um empate. E eu me lembro que na reta final do jogo, já era o segundo tempo eu voltei pro segundo tempo, eu fiquei eu subi pelo primeiro, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu subi na arena, eu fui no último banco lá em cima, eu subi lá em cima, sozinho. O rapaz vendedor de sorvete, ele estava contando dinheiro, ele me viu lá em cima, e eu fazendo oração lá, e ele achou que eu estava chamando ele, e eu não estava. E aí ele foi subir comigo, eu falei, não, desculpa, não. E aí ele sentou do meu lado e começou a contar o dinheiro dele, que a venda tinha sido muito boa dele e tal. E eu conversando com ele, assistindo o jogo. E aí no final do jogo o Romael pega uma pancada na trave, a bola explode na trave. De primeira que ele pegou na cara da área. E se é uma bola que também que se entra, de repente muda toda a história do quadrangular, né? Porque a Tombense não sobe, a gente ganha o jogo. E o Tombense ia ter um jogo duro com o Ipiranga, e a gente podia jogar como empate com o Novo Horizonte, muda toda a história. Quando tirou acabou de mas a bola explode na trave, não entra, e no último lance eles ainda fazem um gol, um chute também de longe, o deles entrou, o nosso não. E aí eles comemoram o acesso e a gente vai para Novo Horizonte para tentar buscar o nosso. Até então a gente nem sabia que a gente ia jogar o jogo do Novo Horizonte com... Porque o Novo Horizonte poderia ter subido naquele mesmo dia e ter encerrado tudo. E o Ipiranga foi lá e ganhou deles em casa. O Ipiranga foi e mostrou força lá e um jogaço, foi 3-2. Foi, eu lembro que a gente falou, respiramos de novo, fez um movimento e tudo. Até porque quando acabou o jogo, foi toda aquela confusão que teve. De invasão de campo, essas coisas, situações que não vale a pena nem citar. A gente foi pro Dourado, chegou no Dourado, aí... Foi muita tristeza. Foi. Aí de repente o Ipiranga vai lá e faz o gol e todo mundo começa a rir, todo mundo... Segundo gol, pronto, aí todo mundo caiu. Aí começa o grupo de WhatsApp que estavam sendo destruídos foram refeitos. Procura passagem, conta quanto que dá a passagem. Eu lembro que nessa semana também, agora eu estava pesquisando, na verdade a gente está gravando na terça-feira, né? Era para gente gravar na terça-feira, só que como o clube teve que viajar, aí as pessoas falaram, eu perguntei, como é que é o Fausto? O Fausto é aquele cara que tu vê ali, calmo, tudinho, mas é um cara totalmente explosivo. O Fausto é esse cara mesmo? Que explodiu várias vezes agora também, duas coisas. Eu tento me conter o máximo e pensar, porque se você... Eu gosto de estar pensando. A gente sempre na emoção o que eu posso fazer para ajudar? Qual que é a minha função? Eu me lembro, depois do jogo do Paysandu, do vestiário arrasado, aquele gol que nós tomamos no último minuto aqui, e eu tenho que chegar e pôr todo mundo para cima. Então, essa é a minha função, né? De estar pensando e estar acalmando na hora que tem que acalmar e incendiando na hora que tem que incendiar, né? Então, assim... Você tem que estar toda hora pensando e às vezes você tem que explodir porque faz parte, né? Não é um teatro, não é nada, mas aí tem vezes que você tem que ter o pulso firme e tem vezes que você tem que passar a mão na cabeça. E muitas vezes o torcedor, as pessoas se irritam porque no momento da dor, da derrota, ele acha que tem que quando de repente você tem que passar a mão na cabeça. E o cara já está para baixo, já está chateado, já está sofrendo um monte de pressão. É a hora do carinho, é a hora de passar a mão, é a hora de uma palavra positiva. E às vezes ganha um jogo e acha que está tudo certo e você tem que segurar na rédea curta. Então, por isso que toda hora você tem que estar meio que
que toda hora está trabalhando, pensando o que vai fazer, como não fazer, e é isso, cara. Quando tem explodir. No início da entrevista a gente citou aquela parte que é difícil encontrar, né? Material do Fausto, mas na verdade é assim, cara, que o diretor não é para aparecer muito, né? Ele é uma pessoa importante, né? Não, porque assim, na verdade hoje eu vejo a função, o futebol mudou, tudo mudou, né? Desde o plantel até a parte administrativa, tudo mudou que hoje tudo aparece, né? Hoje o gerente de futebol, então, principalmente, que é o cara que está ali, é o cara que vai tomar a culpa. A contratação é culpa dele, tudo é culpa dele ali. Vou o gerente de futebol, manda ele embora primeiro. É o salário, na verdade, né? Então é por isso que eu digo que tem muita coisa que a gente não achou, mas talvez porque a gente não tenha procurado direito, né? Porque, como eu te falei, talvez o trabalho tenha sido bem feito, mas aí de repente uma proposta financeira tenha sido melhor ter vindo para cá. Então as coisas às vezes ficam apagadas, mas que hoje a gente sabe, principalmente pesquisando tudinho, a gente sabe que o gerente de futebol é o primeiro que vai pegar porrada, porque ele é o culpado. Por conta do qualquer. Ainda mais agora, rapidinho, vamos, já que é para falar de coisa bem polêmica, então pronto. O clube está lá, já tinha todo o elenco e o clube daqui, todo o tempo que foi desfeito alguma coisa, sempre ficava algumas peças, uma base. E de repente o clube tira todo mundo. Tira todo mundo. A reformulação foi muito grande, mas ela também foi maior. Mas é aquilo que eu falei, ela foi maior do que deveria, mas a culpa disso tudo foi o sucesso do campeonato passado. Então, assim, o Manaus, o que o Manaus deveria fazer? Ficar com 15, 16 jogadores? Nós tentamos, nós não conseguimos. Né? Nós fizemos propostas, nós chegamos a oferecer 50% de aumento para um jogador que não quis ficar. Nós aumentamos em 50% o salário dele, que era um bom salário. Então nós nos esforçamos bastante. O jogador não quer. Porque tinha clubes que ele tem mercado, ele quer sair, ele quer uma vitrine de repente maior até. E nós fomos perdendo jogadores. Nós fizemos 5, 6, 7 propostas de renovação. Nenhuma foi aceita. Não foi aceita. Então, assim, outros jogadores que a gente gostaria de brigar para permanecer não era nosso. Né? Todo mundo fala muito do Pira, a gente tentou chutar o Pira, o Júlio, são jogadores que vieram emprestados. O Ronaldo também é emprestado? O Ronaldo é emprestado do 15, o Ronaldo demonstrou interesse em ficar, mas o 15 falou que não, eu conto com ele, eu quero subir para a Série A. Matheus também, Matheus, a mesma coisa, Nova Santa, já tinha contrato com a Água Santa, né? Que é justamente aquilo que você falou agora, que tem muito que foi para jogar o Paulista agora também, né? No primeiro semestre. O próprio Denilson veio, jogou a 2 pelo Rio Claro, tem passe vinculado no Rio Claro, veio com a gente para cá, fez um campeonato bacana. Nós tentamos a renovação dele e ele recebeu uma proposta de renovação para jogar no Campeonato Paulista. E agradeceu, deixou a porta aberta para o futuro e seguiu a vida dele. Então, assim, a reformulação, ela foi muito pelo sucesso que o time teve, cara. A gente segurou 7 jogadores. E a ideia nossa era segurar 16, 17, mas nós não conseguimos. Infelizmente o Manaus ele nunca extrapola. Não, isso daí é o que a gente falou no início, né, cara? Porque assim, a gente tem uma realidade. Para esse início de ano, a Amazônia. O orçamento é menor. O orçamento é menor. E ao contrário do pessoal lá de baixo, né? Campeonato Paranaense, Gaúcho, Catarinense, já começa Paulista. É muito alto. Tem jogador da Série A3 de São Paulo que nós fomos atrás e falou não. Ele prefere jogar a Série A3 de São Paulo do que vir pra cá, porque ganha mais. Então assim, é difícil, cara, não é assim. A gente sofre com isso, né? Então eu vi que gerou, né, um desconforto em todo mundo de não ter uma base, mas muito pelo sucesso. E é a mesma coisa esse ano. Se a gente conseguir um acesso para uma Série B, vai todo mundo embora, vai todo mundo valorizado. Não tem como segurar. A não ser que você faça um investimento pesado. Chega aqui um patrocinador, vou depositar dinheiro aqui. Primeiro um patrocinador para segurar. Então, tem que arrumar, porque senão você não consegue segurar, cara. E eu citei isso também no Ipiranga.
O Ipiranga também. O Ipiranga chegou, pegou acesso. Acabou sendo reportagem dizendo que o elenco deles custa 250 mil para disputar o chão. Então, e aí o Ipiranga também, os jogadores se valorizaram. Eles tentaram segurar alguns jogadores, inclusive, né, a gente trabalhando no mercado. Grande parte é boa. E alguns jogadores do Ipiranga. Eu falei, mas não vai ficar no Ipiranga? Foi bem, fez uma campanha boa. Não, ele está com uma proposta muito boa e tal. Então, assim, eles também não conseguiram segurar alguns atletas que se destacaram deles, né? O Silvano a gente conseguiu pegar, agimos rápido no mercado e conseguimos trazer. Eles perderam o Sodré pro Caxias, eles perderam o Cristiano, foi pro São Bento, jogar uma Série A2. Eles perderam o Querido, que foi artilheiro do campeonato, né? Então também não conseguiram segurar, se valorizou bastante. Ele nem sei por onde ele tá, fechou? Se eu não me engano, ele estava no Havaí, se eu não me engano. Eu tentei ver. Eu sei que ele esperou muito para se sentar com um clube, que o Manaus até chegou a sondar também, né? Fizemos contato com ele, mas não. Fora da realidade. Totalmente fora da realidade, totalmente fora da realidade. Muito dinheiro. Então, assim, o Ipiranga sofreu disso. Você acha que eles queriam uma turma base? Tenho certeza que queriam, mas não conseguiram também, entendeu? Pelo sucesso do time. Esse que é difícil explicar para o torcedor, né? Agora, se a gente tiver alguma Série C de 20 clubes, é um campeonato normal, a gente ficar em 15º lugar, de repente você consegue segurar todo mundo. Porque não valoriza tanto. Se a gente não se classifica, se a gente perde pro Paysandu lá no último jogo e a gente não classifica pro quadrangular e não tem o 5-0 no Novo Horizontino e não tem o 2-2 com o Tomense, de repente hoje a gente teria segurado 20 atletas, de repente. Então, assim. Tu acompanha a rede social, Fausto? Se bem que deve acompanhar muito pouco, porque assim, já foi analista de mercado, né? Sim. Então, assim, a ideia é, se já foi analista de mercado, então ele consegue acompanhar o mercado e consegue acompanhar as notícias que saem na internet, né? Tipo, eu não sei se foi essa semana ou foi na outra semana, quando começou a vir, tipo, o Douglas pro Nacional, a galera, pô, mas como é que o Manaus liberou fulano e agora ele já tá de volta aqui, entendeu? Teve uma galera que já já falou essas besteiras já, entendeu? O Manaus tem um sistema de scout, né? Tem, né? O Manaus também tem um clube da cidade que a gente utiliza o sistema de scout. Agora, são plataformas que a gente utilizava também no Atlético Paranaense, mas as redes sociais eu acompanho muito pouco. Eu não. Discussão de torcida, zero. Eu não entro nem. Eu não comentários de post, dessas coisas, zero. Não consigo. Meu amigo aqui que está em todos os grupos aqui. Eu não vejo. Mas aí eu sigo os clubes, né? Porque eles divulgam as contratações. O restante é analisar o atleta sempre na plataforma para buscar. A gente for analisar hoje a Série C, os clubes do Nordeste que disputam a Copa do Nordeste, entre outros campeonatos, na mesma situação pelo Manaus, esperando o Paulistão acabar, para pegar os caras que vão sair de lá. Hoje entendeu? Então todo mundo se ganhando dinheiro, né, amigo? Nessa hora de acabar os campeonatos. Assim, eu tenho uma visão, desde de muito tempo atrás, que regional para mim os clubes usam para só se alinhar. Laboratório também, né? De laboratório, para poder pescar e partir do que interessa, o brasileiro, que é o interessante, né? Então, ainda mais esse ano que eu digo que Série A, até a Larissa aí, a gente optou de uma mesma ideia de falar de que Série A, B e C, esse ano seria o ano mesmo assim, pegado para as 3 séries, né? Ainda mais com essa mudança que teve agora na Série C também, entendeu? Eu acho que, ali, a gente até discutiu um dia desse, eu estava falando por meio de organizado, até falei para os meninos, o que vocês acham? Ficou melhor, ficou pior? Para mim ficou mais fácil de classificar. Eu acho que ficou mais justo. Independente de melhor ou pior, ficou justo, porque você está na competição com todo mundo. Porque a partir do momento que você você participa de um campeonato com 10 clubes, ida e volta, e aí você classifica para brigar por um acesso, e você vai enfrentar um time que você não tem parâmetro nenhum como o Novo Horizontino, porque se o Novo Horizontino tivesse jogado com o Paysandu, com o Botafogo da Paraíba, com os nossos adversários, a gente ia saber o que vai acontecer. Mas você não tem parâmetro nenhum. E isso se refletiu no inverso. O Novo Horizontino não tinha parâmetro do Manaus.
E aí ele vem pra cá e ele toma 5-0. Um time que fez a melhor campanha lá. Falou, meu, então. Acho que ele não vinha esperando isso, né? Não, ele poderia então, até assim, perder o empate. mas eu acho que dessa forma é mais justo. Todo mundo Eu joga também, eu achei muito mais justo. Cara, é mais legal também de acompanhar. E a chance de classificação, pra mim, é muito maior. Diga-se de passagem. Eu acho muito mais fácil classificar assim. Muito mais fácil. Cara, é tanto fácil para classificar também como você achando que é 4 agora. Sim. Mas eu acho, sei lá, eu tenho um gosto tão grande, eu acho mais justo. É mais justo. Primeiro que o time do Sul vai jogar lá, vai cair pro Norte, vai todo mundo passando pela mesma experiência. Não, é tudo igual. Tá todo mundo no mesmo barco. O Manaus vai sofrer lá em Pelota, mas também o São José vai sofrer na na pesar na balança, todo mundo tem prós e contras. A gente tem muita coisa que ficou bacana de receber daqui, mas por outro lado a gente vai ter que ir lá em Pelota. Mas se você ver, eles também vão ter que vir aqui. Vão jogar com o Remo, tá tudo. São José vai jogar contra a gente aqui. Então não tem muito ponto de correr, não. O importante é que ficou justo, é um campeonato justo. É 10 jogos em casa, né? 10 jogos em casa pelo critério técnico, então não foi, né, critério técnico. Isso daí cara, eu acho que tá tudo conspirando a favor. E aí, Fausto, falei também a respeito da montagem desse elenco aí, que a gente citou remontagem, né? Como é que foi para vocês chegarem nos nomes que estão aqui hoje, né? a gente... Tempo curto, né, também, porque o Manaus estava fazendo as baixas dos que não podiam ficar. E tendo que contratar em 20 dias, e sendo que já tinha elencos fechados para disputar o Na verdade, trabalhou aí, que trabalhou até no novo ainda, não foi aí, né? Cara, o telefone teve um dia que eu fiquei das 9 da manhã até as 10 meia da noite. Pedindo informação, negociando. Para comer alguma coisa, porque você fica, né, vai falar com um empresário de um atleta e discutindo e falando, você fala 50 minutos. E aí eu tenho que repassar a informação para o presidente, para o diretor, eu tenho que falar com o Giovanni, tenho que conversar com todos, com o Giovanni, com o Bismarck, com o próprio Pisa. E aí eu ligo para o Pisa, o que ele acha, e aí a gente fica 40 minutos debatendo. E aí converso com o Giovanni Filho, aí converso com o Giovanni, converso com o Mintoso. E... Ainda bem que o Mintoso não passa 40 minutos, que ele não é rápido, né? E aí quando você vai ver, você ficou... É 5 horas da tarde e você não finalizou a primeira negociação ainda. Isso aí está discutindo. E aí você tem um pouco de dúvida, você vai ver de novo, né? Se não pode ter um melhor, né? Você vai analisar direito. Assistiu muito o vídeo, Fausto? Muito vídeo. Até onde eu sei, isso chama de scout lá de estudo, né? O tempo que o cara tem em campo, Você tem quantas partidas, tem tudo, cara. Você consegue ter uma plataforma muito bacana que é a Voice Scout, que a gente usa. Aí você coloca o lance que você quer, só cabeceio, só passe, só finalização, só cruzamento. É muito bom. O pós-perda, você coloca lá o que você quer, você vê aquilo lá dentro. Tanto o acerto quanto o erro. E aí você vai analisando se o erro foi foi um erro técnico, ou se foi um erro pela dificuldade do jogo. Aí você vai analisando e vai formando sua opinião. Mas a montagem gosta muito disso, cara. Também sempre conversando bastante, negociando, não extrapolando a parte financeira. O mercado, você tem que saber também. A folha da Amazonense quanto é? A nossa folha é em torno de 150. Então aí você vai. Vira um jogo de pôquer, você sabe que o cara tá blefando, e daqui 2, 3 dias vai baixar um pouco. E aí você fecha naquele dia ou você espera um pouco mais, por risco de perder. E aí o cara, você vai levando, aí você dá uma sumida, não atende, ele liga, você não atende. Essa negociação. O Giovanni Filho falou que já tinha 3 jogadores acertados e um time que ele não revelou o nome, do Paulistão. O cara tava palavrando com a gente e na noite, no amanhecer do outro dia, o cara fechou o Vocês têm grupo, Fausto, de... Não, estou dizendo de fora, não sei, do gerente de futebol hoje. Só o gerente. Tem dos presidentes, já tem um tem do pessoal que cuida de logística, de viagem, essas coisas todas. Né? Porque aí, por exemplo, vou jogar em Pelotas, pessoal, me ajuda aí, campo para treinar, médico, não sei o quê. E informação de jogador também? Não, informação de jogador nossa. É mais, só... Não. É mais coisa de logística de jogo. Entendi. Vou chegar 2 dias antes, tem um campo para ele treinar, onde que eu compro água, como que eu vou fazer com não sei o quê, então essas coisas de logística. Mas é mais isso mesmo. Já me ajuda mesmo, normal. Só
todo mundo se ajuda, porque a dificuldade é para todo mundo. Sim. Você vai viajar, você precisa de ajuda, senão não faz sentido. Aí quase de volta vai ter 10 rivais que vão jogar lá, então com certeza vai fazer. Todo mundo acaba se ajudando. E é aquilo, todo mundo é do mercado, né, cara? Hoje eu tô no Manaus, amanhã eu não sei. No passado eu tava no Fluitivo, no ano atrasado eu tava no Atlético, 3 anos atrás eu tava no Fluminense. E aí você vai fazendo amizade e vai todo mundo se ajudando. Funciona muito desse jeito. Cara, já tá com quase 1h30 aqui, preciso finalizar logo. Fausto, antes de finalizar, deixa eu te perguntar só uma coisa. Expectativa mesmo assim, é de ficar até o final do ano no Manaus ou vai depender do que o trabalho? Ah, cara, a expectativa é de ficar até o final, né? Hoje em dia a gente tem uma equipe enxuta de trabalho e a gente tem muita responsabilidade em muita coisa. Para acabar saindo aí, você acaba meio que largando todo mundo na mão, né? Sim. Eu não penso muito nisso não. A não ser que aconteça alguma coisa aí que não estava previsto, né? Que possa vir a acontecer, mas a ideia é dar sequência esse ano, fazer um trabalho aí para o clube, né, conseguir os objetivos do clube e aí depois lá para frente a gente vê o que vai acontecer. Isso é legal. Já pensou mudar de Nesse do Manaus já? De morar em Manaus já? Senão que as coisas estão dando muito bem, né? Quem sabe? Sabe, né? O trabalho Manaus está nesse período aí vai entrar agora nesse período difícil que é de estruturação, né? Que é um período também longo, né? Não é fácil, né? Do dia para a noite que vai ser feito. E seria bom deixar um legado importante, né? A ideia é essa, né, cara? A gente sabe que a experiência que a gente teve em outros centros aí, aos pouquinhos a gente consegue implantar uma situação ou outra, mudar um conceito ou outro que o pessoal tinha e que o clube mudou o patamar, né? Não dá para agir com tomar as mesmas decisões de anos anteriores, porque a realidade do clube hoje é outra, né? O clube evoluiu bastante, cresceu bastante e aí às vezes você tem que estar abrindo a cabeça para entender o mercado, né? E não só o mercado, mas as decisões internas do dia a dia que tem que ser tomadas. Conforme vai subindo a escala, são decisões diferentes, né? De repente para o mesmo assunto, mas são decisões diferentes que têm que ser tomadas e às vezes não entende. E a gente, né, na experiência que a gente teve, a gente às vezes tenta colocar uma situação ou outra para o clube também continuar sendo bem visto e bem quisto pelos atletas e pela comissão e pelos profissionais que passam por aqui. Eu acho que o maior legado seria esse, né? Deixar o pessoal atualizado aí do que está acontecendo, porque o clube realmente cresceu bastante e a parte de infraestrutura está vindo, né? E o clube não pode deixar de abrir mão dos resultados esportivos, né? Hoje é um clube que está crescendo em termos de torcida, né? É um clube que está conquistando uma dinastia no estado, já tem 4 títulos, né? Então, assim, é isso, cara. Eu vejo um potencial muito grande. Uma casa linda, né? A Arena da Amazônia é uma coisa que é um estádio de Copa do Mundo, né? Então, de repente, o Manaus aí, eu acho que na Série C é o estádio mais bonito que vai ter. Não sei, rapidinho de cabeça, não sei se vai ter outro estádio tão bonito quanto a nossa Arena. A ABC é Frasqueirão, então, assim, são estádios. Eu acho que você vê, tem um potencial gigantesco, né? O Estado está carente disso, né? Faz muito tempo que os clubes daqui não conquistam resultados expressivos, então essa geração nova que está vindo está buscando um clube para se apaixonar, para torcer, para ir para o campo, para levar o filho, o irmão, o pai, o avô. E o Manaus está gerando isso, essa expectativa, né? Tomara que a gente consiga, dessa vez, não frustrar os torcedores, né? Porque se frustraram, mas se frustraram muito pelo que o clube conquistou, que foi o maior resultado esportivo da história do clube. Em 5º, 6º, 7º lugar na Série C. Esse ano, quem sabe, a gente acaba entre os 4, né? E aí dobra o número de torcedores, ano que vem uma Série B aí com uma Arena da Amazônia, de repente com o nosso CT vindo os investimentos que normalmente vão vir quando o clube consegue um acesso desse.
Já pensou ano que vem um CT bonito aí pra gente estar recebendo até nossos rivais para treinar? Você imagina eu até falei com o Bismarck ontem, fui com o Bismarck e com todos. A gente teve no CT ontem lá. Falei, já imaginou aqui ano que vem numa Série B, o Vasco pedindo pra gente para liberar o campo para treinar aqui? Que vai jogar contra a gente. Vai jogar contra a gente. Libera um CT pra gente treinar? Libera, vocês podem treinar. Não sou isso não, hein? Vocês podem treinar na sexta-tarde. A gente vai treinar de manhã, a gente libera o campo à tarde. E aí na outra semana o Cruzeiro, e na outra semana o Bahia, você imagina. É outro patamar, você vai estar elevando o nível para muito Eu alto. falo que o Manaus ele tem a oportunidade de descobrir coisas. Cara, a gente tem um estado gigantesco, cara. Agora imagina um estado gigante que tu pode explorar inteiro. Tanto o Novo Olinda agora, né? É um clube amazonense há muito tempo, eu não sei nem se teve. Então você nunca teve um clube amazonense pré-temporada inteira no interior do estado, mas não no interior como Itacoatiara, no interior distante como a Nova Olinda. Entendeu? Foi, acho que o time, o grupo, foi tudo bem recebido lá. Então, o Manaus tem essa possibilidade de desfrutar e de explorar ainda mais, tanto o interior como a cidade, tem uma arena da Amazônia. Não, e de apresentar para essa pessoa que vem de fora aí, né? As pessoas que vêm de fora aí. Tem muito trabalho, eu acho que o Manaus pode fazer um trabalho com Fortaleza da vida, entendeu? Eu acredito muito nisso também. Eu acredito no que o Manaus vai chegar onde times centenários que nós temos aqui, por exemplo. Hoje, até onde eu sei, me conheço por história esportiva outro dia, é a história do São Raimundo. Acho que deve ter descontado já até onde ele chegou, né? E por que não foi também? Porque na verdade o São Raimundo foi, né? Só que por uma movimentação, né, política dentro lá da CBF lá e acabou tirando ele e colocando o Fluminense. Hoje, o São Raimundo, na época dele, a verdade é que nem para estar tocando nesse assunto, né? Mas só. Não, mas ele serve como parâmetro, né? Na verdade. O São Raimundo, ele era a mente do São Raimundo na época, eu também não julgo, né? Até porque naquele tempo os dirigentes, os presidentes na época focavam mais em resultado futebolístico, né? Não em estrutural. Porque se nem o Vasco foi TCT agora, ano passado, entendeu? Então, naquele tempo não tinha essa mentalidade de se estruturar. Só tem um estádio para treinar, os caras treinam aí, eu vou investir em jogador e pronto. Sendo que o jogador vai embora, né? A estrutura fica para sempre, eterna. É o legado que fica, né? Não tinha esse pensamento. Você chegar numa Série B, o que vai fazer? Vai montar um time para subir para a Série A ou vai investir numa infraestrutura e deixar o CT pronto? Vai investir para a Série A, aí dá errado e cai para C. Perde dinheiro e perde a estrutura. E aí você se estrutura e não consegue, né? Vai apanhar na Série B e você de repente vem para C. Você vem para C, mas você tem um centro de treinamento fantástico, financeiramente você está equilibrado, você vira o grande da C. Você vai jogar uma, duas C, você já está de volta para B. E aí você está de volta com um CT para brigar para lá, para ir para ficar. Não para ficar nessa gangorra. Acontece com o Vitória. O Caio já montou um time muito bom no papel e provavelmente vai brigar para subir. O Brasil de Pelotas também já caiu, por conhecer bastante Série B, vai também ir para subir. Esses times que sempre caem da B para C, a tendência é dele já voltar já no outro ano. Vai brigar forte. Mas é isso. Fausto, eu queria agradecer muito. Foi muito instrutivo, eu te conheci um pouco mais do que eu queria mesmo. Espero que a gente continue batendo papo lá na arquibancada mesmo. E é isso, Igor. Eu quero agradecer também, né? Nunca tinha. Eu conversei uma vez com o Fausto, uma vez lá na loja. Mas assim, a gente não tem tempo para conversar bastante, né? Assim, conversar sobre o dia a dia, né? Até que passou bastante coisa, né? Desde a nossa última conversa, conversei com ele lá quando ele estava chegando. E é bom, né? A gente sempre está conversando, atualizando, tirando algumas dúvidas, né? Que esse ano a gente consiga ser bastante feliz, né? Consiga saber quem que vai trazer. Bater essa meta. Isso aí eu também eu tô ansioso, mas eu deixo com quem entende, né? Eu não entendo muito. Mas é isso, cara, que a gente consiga ser feliz já na próxima quinta. Não, já no próximo domingo, né? E também na quinta. Se Deus quiser, vamos conseguir passar de fase para primeira vez o Manaus enfrentar um time gigante, né, no futebol nacional, que é o São Paulo. E que a gente possa ser feliz também lá na Série C, que consiga montar um elenco, que a gente consiga trazer os nossos jogadores, né? O que a gente tem interesse e desejo de trazer, que dê tudo certo, que o trabalho seja bem feito e que a gente no final, não, todos nós,
torcida, profissionais, todos a gente veste a mesma camisa, o mesmo espírito, o mesmo desejo. E é isso, Fausto. Eu agradeço, né, o convite para estar participando e eu estou sempre aberto, cara. Vocês podem contar comigo sempre. Eu sou um cara mais fechado por ser um cara do interior de São Paulo, né? O pessoal chama de caipira lá, caipira. Eu sou assim, cara, eu sou mais fechado, mais tranquilo, mas as pessoas que me conhecem, cara, eu sou um cara super sossegado, estou sempre à disposição de todo mundo, no que vocês precisarem, podem contar comigo, para bater papo, para falar de futebol, estou sempre à disposição. Só a última pergunta, eu não perguntei religioso até o extremo mesmo ou católico? Cara, eu sou católico.